E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jefferson do canal Heavy Matemática. E o vídeo de hoje é a matemática e o Covid-19. Bom, como todo mundo sabe, o coronavírus começou na cidade de Wuhan, província de Hubei, lá na China, e foi se espalhando de uma maneira incontrolável. Segundo os cientistas, os casos de coronavírus crescem exponencialmente. Antes de falar o que é crescer exponencialmente, vou mostrar um vídeo para vocês que o Washington Post fez uma simulação do contágio do coronavírus numa cidade fictícia de 200 pessoas. Olha aí. Pessoal, agora estou aqui no site da Washington Post, que criou uma simulação, uma incrível simulação, tá, de como acontece o contágio quando não há medidas restritivas. Aqui supõe-se que uma cidade tem 200 pessoas e elas saem normalmente para a rua, encontros, bares, cinemas, restaurantes, apertos de mão, né, abraços, entre outros. Então o que aconteceria, né, se não tivéssemos medidas restritivas? Isso aqui, ó. Veja bem que esses pontinhos aqui mais escuros são as pessoas contaminadas que estão encontrando as outras e assim passando o vírus. Veja bem até que a população toda fica contaminada, né? E aí vai ter um momento que vai ter 0 saudáveis e aí as pessoas vão se recuperar até se tornar saudável de novo. Então é uma maneira muito rápida, a curto prazo. O contágio acontece quando não há medidas restritivas. Essa é a simulação da Washington Post aqui, do site da Washington Post, de criação deles. Bom, agora eu vou mostrar para vocês uma outra simulação, supondo que 1/4 da população não fique em isolamento. Veja bem a diferença da simulação anterior. Olha só. As outras são paradinhas ali, são todas paradas, enquanto 1/4 sai para a rua e tendo a vida normal. Então esse contágio acontece de maneira mais lenta, né? No caso não é de maneira, não foi ao curto prazo como aconteceu anteriormente. Aqui o pessoal tem mais um cuidado, fica restrito a saída, boa parte das pessoas se cuidam aqui, né? Enquanto umas se recuperam e aí a curva fica mais achatada que a anterior. Agora eu vou mostrar uma outra simulação também, supondo que 1 a cada 8 pessoas não fiquem em isolamento. Veja bem a diferença. Então assim, de forma, os casos aconteceram de novo, mas não foi tão rápido como a primeira simulação que ocorreu ali. Então olha só, e que dá tempo das outras pessoas se recuperarem ainda, né? E nosso sistema de saúde não ficar tão comprometido assim. Então veja bem que ficou muito achatado, até nem se formou uma curva. Então os recuperados estão voltando, né? Os saudáveis ainda um pouco diminuir, mas não tanto. Mas é isso que acontece quando se tem isolamento, né? Agora convido vocês a analisar esse gráfico aqui comigo. Esse gráfico que apareceu muitas vezes nos meios de comunicação, certo? Vamos ver o que é. Curva em vermelho, uma curva mais íngreme, representa a quantidade de pessoas se contaminando, num intervalo de tempo bem pequeno. No caso, assim, as pessoas se contaminam muito rápido e se espalham a contaminação de forma exponencial. A curva em azul também representa o gráfico do número de casos de coronavírus, né, que vai crescendo, mas ao longo prazo, em mais tempo do que o anterior. E a nossa linha pontilhada representa o nosso sistema de saúde, certo? Agora, por que a curva em azul está mais achatada que a vermelha? Porque na curva azul é como se uma pequena população ou um estado teve medidas restritivas, ou seja, isolamento, cuidados, afastamento, né? O comércio fechou, shoppings, né? Evitando aglomerações, ou seja, teve
um cuidado, teve as medidas devidas para evitar a contaminação. Já a curva em vermelho não. É como se não tivesse nada acontecido e as pessoas tocando sua vida normal, mas se contaminando de forma rápida, pois se não houve medidas restritivas, então, por exemplo, as pessoas não vão usar o álcool gel, né, com frequência como estão usando agora no isolamento, né? As pessoas vão a shoppings, jogos de futebol, tocando sua vida normal e a contaminação ocorrendo de forma rápida com muitas pessoas. Então, se não há medidas restritivas, então isso pode acontecer. O número de contaminados crescer muito em pouco tempo. Esta curva em azul é o que queremos que aconteça com essa. Pelo menos isso. Para que o nosso sistema de saúde, que essa linha constante, esse pontilhado constante, é o nosso sistema de saúde, não extrapolar. Então, no momento que extrapola o nosso sistema de saúde, daí surgem os hospitais de campanha em função de nosso sistema ter extrapolado. Então, quando o sistema é extrapolado, os nossos profissionais da saúde também são comprometidos. Então, essa linha aqui pode ficar assim, ó, pode cair um pouco também, né, dentro dessa realidade aqui. Então, pessoal, o ideal mesmo, neste caso, isolamento, afastamento, lavar as mãos, sem contato pessoal, apertos de mão, abraços, evitar ao máximo. Bom, agora eu vou mostrar a vocês o que é um crescimento exponencial. Primeiro, eu vou pensar num valor baixo, tá? Eu vou pensar que uma pessoa consiga infectar somente 2, para vocês terem uma ideia. Vem comigo. Uma pessoa infectando 2, eu tenho assim, ó, mais ou menos essa ilustração, que é uma pessoa infectando 2, tá? Se cada pessoa infectar 2, então significa que essa aqui vai infectar mais 2 e esta mais 2. E se eu pensar nesse modo, esta aqui infecta mais 2 também. E essa aqui também. Essa e assim por diante. Já temos 8 infectados aqui. E se for pensar nisso, sempre vai ter essa lógica de cada pessoa infectar 2. Ó, é o que está acontecendo. Tá? Uma pessoa infectada, uma pessoa infectou 2. Essas 2 infectaram 4. Essas 4 infectaram 8 e as 8 infectaram 16 pessoas. Então, vocês vão reparar agora o crescimento exponencial disso. Os números adquiridos eu vou colocar numa sequência. 1, 2, 4, 8, 16. Até onde eu fiz aquela ilustração com 16 contaminados. Então eu posso escrever isto na base 2. O 1 como 2 na 0, o 2 como 2 na 1, o 4 como 2 ao quadrado, o 8 como 2 ao cubo e o 16 como 2 na quarta. É um exemplo de crescimento exponencial, expoente, de base 2, certo? Então, se eu reparar bem, onde tem matemática nisso tudo, este é um exemplo do crescimento exponencial, assim como esta sequência aqui é uma progressão geométrica de razão 2. Q igual a 2. Reparem, uma progressão geométrica de razão 2. 1 vezes 2, 2, vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Então, vamos supor que a cada dia dobre o número de contaminados. Certo? Bom, agora eu vou definir
o que é uma função exponencial na matemática mesmo, tá? Função exponencial é um f de x que é igual a um a elevado na x, com x pertencente aos reais e a maior que zero e a diferente de 1, tá? Essa é a definição de uma função exponencial. Então, buscando a lei de formação, né, da função exponencial, como esta aqui, ó, f de x igual a 2 na x, vem daquele exemplo anterior em que a cada dia dobre o número de contaminados. A cada dia. Então eu posso associar, né, esta função com aquela, chamando o x de dias, tá? Determinando o x como cada dia que passa. Dia 0, dia 1, dia 2, dia 3. Eu posso associar, posso ver de uma outra maneira, né, este crescimento exponencial. Ok. Por exemplo, se for o dia 0, 2 na 0 é igual a 1. Aí chamamos o dia 0 como aquela pessoa infectada, uma pessoa infectada. E a partir do dia seguinte, como o dia 1, infectando mais pessoas, certo? F de 0, 2 na 0, 1. F de 1, ainda partindo da função 2 na x, 2 na 1 é 2. No dia 2, F de 2 igual a 2 na 2, que é 4. E assim vai indo. E isso é apenas uma lei de formação para se aproximar da nossa realidade. Tá? É como se dobrasse a cada dia. Então a gente sabe que pode triplicar, pode ser muito mais do que isso. Tá? Então eu estou me baseando por isso aí. Ok? Então, analisem esse gráfico aqui. Eu vou tentar buscar uma lei de formação que se aproxime dessa realidade. Primeiro, eu vou mostrar para vocês, supondo que cada dia dobre o número de infectados, partindo do f de 0 igual a 8. Tá? Então analise o gráfico de novo. Esse gráfico são dados reais, certo? Então, aqui tem um crescimento, pode ver a curva exponencial. E eu quero ver se eu consigo chegar próximo, criando uma lei de formação que se aproxime dessa realidade aqui. Ok? Agora eu vou usar a lei da função, né, quando eu falei que cada dia dobra o número de contaminados. Me baseando por este gráfico aqui, que é um gráfico com dados reais do Brasil no mês de março. E vocês podem reparar aqui no gráfico, a curva começa a ficar íngreme assim, começa a se formar uma curva mesmo, exponencial ali a partir do dia 17 de março, né? Então eu vou considerar o dia 0, o dia 17, que tem 291 casos confirmados, e o dia 1 e o dia 2, assim por diante, depois do dia 18. E se eu considerar que vai dobrar o número de casos a cada dia, ele não vai ficar tão próximo da realidade como mostra o gráfico. Veja bem, ó, já fiz antes. No dia 17/3, foi confirmados 291 casos. No dia 18, se eu considerar que vai dobrar o F0, que é o dia 0, 291. O F1, que é o dia 1, é o dobro de F0, ou seja, o dobro de 291, 582. Que no nosso gráfico não está esse valor, está um valor menor. No dia 19, que é o dia 2, é o dobro de F1, né, que deu 582, 1164. E assim por diante, sempre dobrando, mas esses valores estão longe do valor da realidade. É exponencial? É. Não temos uma fórmula mágica que diga exatamente quantos contaminados vão ter nos dias seguintes. Não tem. Bom, então eu pensei,
que vamos supor que não dobre, ou que seja 1,5 a mais, 1,4 a mais, 1,3 a mais. Será que eu chego próximo da minha lei de função que representa a realidade do Covid-19 no Brasil? Então eu vou mostrar para vocês a lei da função que eu estimei para esta realidade aqui. Bom, agora eu vou trazer para vocês uma lei da função que mais ou menos está próximo da realidade do mês de março, dos casos de coronavírus. Então vamos lá. Vamos considerar o dia 17/3, o dia 0, onde no F0 temos 291 casos. Eu peguei esse valor como primeiro, porque ali naquela data já começa a se formar uma curva, né? Uma curva exponencial mais íngreme, assim. Então tá. Aí, estimando mais ou menos valores, como o dobro seria muito, eu reduzi, supondo que ele cresça 1,4 vezes a cada dia. Então vem comigo, vem cá, olha só. Então, no dia 18/3, me baseando por esses cálculos aqui simulados, cálculos me baseando que a partir do dia 18, tá, ele cresça 1,4 vezes o do anterior. Então, o F0 é 291, o F1 é o quê? É 1,4 vezes o F0, né? Que é 1,4 vezes o 291. Aí eu chego num valor de 407,4. Mais ou menos próximo, né, do dia 18/3 lá, conforme o gráfico. Dia 19/3 é o quê? Que é 1,4 o F1. E o que é isso? 1,4 vezes o 1,4 vezes 291, que dá 570,36. E na realidade, no dia 19/3, eu tenho 621 casos, né? Agora, se eu for para o dia 20/3, é o F3, que é a mesma coisa, ó, sempre multiplicando por 1,4. 1,4 vezes o F2, né? Que é o que acabamos de fazer, que é 1,4 vezes 1,4 vezes 1,4 vezes 291. Isso te dá o quê? Te dá, no dia 20, 798,50, tá? E na realidade ali, no dia 20, te dá 904. Então são valores assim, ó, não são valores muito, muito próximos, mas chegam mais ou menos perto. Ali, ó. Por exemplo, no segundo dia, nós registramos 428, aqui 407. No terceiro, 621, 570. Mas no dia 21, né, F4, né, é a mesma coisa. É 1,4 vezes todo o F3, que é 1,4 vezes 1,4 vezes 1,4 vezes 291. E isso te dá o dia 21, 1.117,90, né? Então, o dia 21 ali, eu tenho 1.128. Então, muito próximo. Tá? Então, não existe, então deixando claro, não existe uma fórmula matemática, né, que te dê exatamente os valores ali daquele crescimento exponencial. Porque isso depende muito dos acontecimentos, do comportamento, né, das pessoas. Então, não tem uma fórmula mágica, tem uma fórmula que se aproxima. Tem uma lei da função que se aproxima desses valores, certo? Então, como é que eu escrevo esse modelo matemático aqui? Por que que eu fiz tudo isso ao invés de multiplicar o último por 1,4? Para vocês entenderem o que está acontecendo aqui, ó. 1,4, aqui 2 vezes ele apareceu, aqui 3 vezes, aqui 4 vezes, assim por diante. Até vocês se convencerem que isso vai sempre se repetir, sempre vai ser multiplicado por 1,4, até vocês repararem que a multiplicação sempre é por 1,4. Eu trouxe aqui para cima, tá?
né? Os valores estavam embaixo para dar mais espaço. Então, sempre eu vou estar multiplicando por 1,4. Então, como é que eu posso criar lei de formação para este caso aqui? Se eu sempre vou multiplicar por 1,4, repare, multiplicação de potências de mesma base conserva a base, somos expoentes. Mas quando eu não tenho uma definição até onde vou parar, isso aqui é a mesma coisa que 1,4 elevado na x. Porque, ó, somar os expoentes. Tá, mas até onde eu vou com isso? Né? Até onde ele vai, então, não se sabe. Aqui eu tenho 4, depois eu posso ter 5, posso ter 6, vezes 291. Então eu posso mais ou menos estimar qual é a lei de formação nessa situação aqui. Ó. Eu posso escrever como um f de x igual a 291 vezes 1,4 elevado na x, em que x representa cada dia. Então, nesse caso, quando for o dia 0, né? Aqui vai ser o 0, 291 vezes 1,4 na 0, você sabe que é 1,4 na 0 é 1, multiplicado por 291 é 291. Já no dia 1 é o 291 vezes 1,4. Já o dia 2 é ele elevado ao quadrado vezes 291, que dá aqueles valores ali que vimos agora há pouco, tá? Então, eu quero deixar claro para vocês que essa lei de formação foi baseada num dado do gráfico e, feito um exemplo anterior, dobrando cada valor, ficou muito alto e eu estimei mais ou menos próximo dos resultados que tivemos ali, certo? Visualizando que houve uma curva exponencial, então me baseei que poderia ser 1,4 mais ou menos. Então, deixando claro que este gráfico, esta função é baseado em cada dia que se passa. Se num dia teve, no caso aqui, no dia 0 tinha 291 casos, no dia 1, 407, esse 407 não foram novos casos. É o resultado de casos novos somados com o 291. Porque o gráfico que está para vocês, esse gráfico real, é esta maneira que foi exposta. Aqueles números não representam casos novos que apareceram. Não, representam casos somados ao caso do dia anterior. É uma atualização. Então, do 407 que pulou para 570, considerou 407 e o valor que acrescentou para dar 570, certo? Então, é mais ou menos assim que a gente mostra onde a matemática está presente no Covid-19 em termos de contaminação, crescimento a cada dia também, de número de contaminados. Então, este vídeo eu quero deixar claro que eu não quero provar nada, pois são estimativas que foram feitas aqui, certo? Espero que tenham gostado do vídeo, bons estudos a todos e até a próxima.